Pessoal, nessa videoaula eu dou início então ao estudo das funções orgânicas, para que a gente possa se aprofundar no estudo das estruturas, né, dos compostos orgânicos, compreendendo que cada uma dessas funções apresentam características, né, e comportamento específico. Então, nesse slide apresentam-se então algumas das funções orgânicas, tá? Elas podem ser subdivididas, por exemplo, entre as funções oxigenadas, que são aquelas que apresentam oxigênio de diferentes formas, né? A gente vai ver que cada uma dessas aqui, o oxigênio está distribuído, está se apresentando de uma forma diferente da outra, né? Alguns nomes dessas funções já são conhecidos de vocês, como por exemplo o álcool. Aqui a gente vai ver que o álcool ele é uma função, ou seja, ele é um grupo de compostos, né? Também a cetona, né? Existe uma cetona bem conhecida, que é a acetona, que é apenas uma delas, né? Uma das cetonas que existem, enfim. Existem ainda as funções nitrogenadas, que apresentam nitrogênio na sua estrutura. E as funções halogenadas são aquelas que possuem halogênios na sua estrutura, tá? Muito comum quando a gente vai estudar sobre os agrotóxicos, ou então quem se interessa, né, as armas químicas, existe muito dessas funções halogenadas, né, presente nesses compostos. Mas na aula de hoje a gente vai estar trabalhando com a função orgânica mais simples que existe, que é denominada de hidrocarboneto, tá? Então é o grupo dos hidrocarbonetos. Como o nome sugere, é um grupo de compostos que apresenta apenas hidrogênio e carbono, tá? Então não apresenta nenhum outro elemento químico na sua estrutura, apenas esses dois. Então, dentro desse grupo de hidrocarbonetos, a gente pode classificar eles de algumas formas. Então, eu vou falar para vocês aqui de que forma que a gente vai estar estudando, tá? Então, a princípio, de acordo com a sua cadeia, se é uma cadeia aberta ou fechada, correto? Então, sendo uma cadeia aberta, ele é classificado como alcano, alceno ou alcino, correto? E ainda existem os dienos ou alcadienos, que vocês podem encontrar como sendo uma subclasse dos alcenos, tá? E ao longo da aula eu vou falar o porquê. E das cadeias fechadas, elas ainda se classificam como aromáticas e não aromáticas, então a gente não vai estar dando ênfase, né, no estudo das cadeias aromáticas, mas eu vou estar mostrando para vocês aqui para que vocês saibam o que é, né, pelo menos os compostos mais comuns. Então, dentro da cadeia fechada, nós chamamos os compostos de cicloalcanos ou ciclanos e cicloalcenos ou ciclenos. Então, dentro dessa primeira classificação dos hidrocarbonetos de cadeia aberta, né, os alcanos são aqueles que apresentam apenas ligações simples entre os carbonos, ou seja, apenas ligações saturadas. Já os alcenos apresentam uma ligação dupla, né? E os dienos ou alcadienos do slide anterior, eles apresentam duas ligações duplas, tá? E por último, os alcinos, que apresentam ligação tripla, tá? Então, esse an, en e in, indicados nesses subgrupos aqui dos hidrocarbonetos, a gente vai ver que quando a gente estudar a nomenclatura desses compostos, eles vão indicar exatamente a mesma coisa. Os compostos em que apresentam an indica que apresenta apenas ligações simples entre os carbonos, en ligação dupla e in ligação tripla. Então já começa a trazer algumas informações, né? Um exemplo aqui dos alcanos no nosso dia a dia, né? O metano é o hidrocarboneto mais simples, na verdade, a molécula orgânica mais simples, né? Um único carbono e, portanto, 4 hidrogênios. Ele é um biogás, ou seja, ele pode ser transformado em energia, né? Ele pode ser utilizado como fonte de energia. É comum a sua produção na decomposição da matéria orgânica, e a partir daqui, da decomposição da matéria orgânica, ele pode então ser recolhido para utilização como biogás, né? Existe também o propano e o butano, né? Esses hidrocarbonetos com 3 e 4 carbonos que estão presentes no botijão do gás de cozinha, né? E a própria gasolina, diesel, enfim,
esses combustíveis fósseis que a gente chama, né, combustíveis de origem no petróleo, né, eles são também misturas de alcanos, tá? Na verdade, os hidrocarbonetos, de forma geral, a sua origem, né, de forma geral, como eu disse, a sua principal origem é o petróleo, né? Então, também um exemplo, esses combustíveis de origem do petróleo. Um exemplo de alceno aqui, eu mostro para vocês o etileno, também é o alceno mais simples, né? Então, é o alceno com uma ligação dupla entre dois carbonos. Ele é um hormônio vegetal que está presente tanto no processo de amadurecimento das frutas, né? Quanto no processo de quando uma folha, né, também começa a envelhecer até cair, ele também está presente nesse processo. Além disso, o etileno, ele é uma matéria-prima, né, que quando passa por um processo que a gente chama de polimerização, ele forma o polietileno. Né? O polietileno é um plástico, existe o polietileno de alta densidade, de baixa densidade, mas ele é um plástico, né, utilizado com várias finalidades. Ainda sobre os alcenos, né, mas aqui esses exemplos que eu trago não é de alcenos simples, né, a gente chama de polienos. Polieno por quê? Porque tem muitas ligações duplas, né. Exemplos que eu trago aqui são exemplos do beta-caroteno, que é essa estrutura, e do licopeno, que é essa estrutura aqui de baixo, né. Então o licopeno, ele é aquele que é o responsável pela coloração avermelhada, né, vermelha do tomate, da melancia, né, de várias outras frutas. E o beta-caroteno, né, é o responsável pela coloração alaranjada da cenoura, mas também da abóbora, de outros alimentos, tá? E é muito interessante porque justamente essas ligações duplas, percebam aqui a característica desses dois compostos aqui, ó. Eles têm ligações duplas, intercaladas com uma ligação simples, ó. Né? Conjugadas a gente chama. Ligação dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, e aqui é a mesma coisa. E é isso que torna possível com que essa molécula possa absorver luz e refletir, né? Fazendo com que, se tornando visível aos nossos olhos, né? Nesse caso, como com a coloração vermelha ou com a coloração alaranjada. De forma geral, os compostos orgânicos, para apresentar cor, né, a maioria deles vai precisar apresentar essas duplas ligações conjugadas. É isso que faz com que ele seja capaz de absorver um comprimento de onda, né, absorver luz. E aqui também, né, como esse exemplo dos polienos, né, ou alcenos, enfim, subclassificação dos alcenos, estão as cores do outono, né? Então, principalmente essas duas cores aqui, amarelada e alaranjada, que é justamente em função da presença de carotenoides, né? Então, o beta-caroteno que eu mostrei no slide anterior, ele é um exemplo de um grupo que se chama carotenoides, né? E também pode ser amarelado, tá? Existem também os flavonoides, que daí não são hidrocarbonetos, mas é possível observar. Então, eles estão presentes nessas cores. Aí, o avermelhado, eles são, em geral, antocianinas, né? Podem ser carotenoides também, mas são... o tom avermelhado é dado por um grupo de compostos presentes na natureza, que são as antocianinas. E a coloração verde, vocês já devem ter ouvido falar, né, com mais frequência, que são as clorofilas, tá? Então, aqui foi para ilustrar, para mostrar para vocês, mas tanto as clorofilas quanto os flavonoides e as antocianinas, eles não são hidrocarbonetos, tá? Mas aqui os carotenoides são, sim, hidrocarbonetos, responsáveis por algumas das cores do outono. Bom, e um exemplo de alcino, então, né, é o acetileno. Ele não é tão comum, né, quanto os demais exemplos que eu dei até então, né, mas ele é muito importante em processos industriais, né, para desenvolver borrachas sintéticas, polímeros plásticos diversos, ácido acético, que é um ácido que a gente usa bastante no laboratório, tá? Então, já que eu dei
exemplo dos demais hidrocarbonetos, eu trago esse também. E agora, com relação aos hidrocarbonetos aromáticos, o que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Em geral, tá, o hidrocarboneto aromático que vocês vão observar com muita frequência é este aqui, ó, um ciclo de 6 carbonos com duplas ligações conjugadas, tá? Então, vocês podem observar, vocês vão observá-los dessa forma, ou é muito comum nesse formato aqui, ó, em que há um círculo no meio, tá? Então, esse círculo aqui no meio desse ciclo de 6 carbonos indica essas ligações conjugadas aqui, tá? Ele é apresentado dessa forma por quê? Porque essas ligações, elas estão em movimento sempre, tá bom? Então, essa dupla vem para cá, essa vem para cá, e assim por diante. A este composto aqui, sozinho, a gente dá o nome de benzeno, tá? Então, esse é o benzeno, e ele está presente, ele sozinho é super tóxico, mas ele está presente em um monte de outros compostos, inclusive o que eu mostrei no slide anterior, tá? Aqui tá tá pequeno, mas vários compostos naturais, como as antocianinas, os flavonoides, né? Eles apresentam esse grupo lá no meio da molécula, tá? Então, isso aqui, ele é o composto aromático mais comum, tá? Então, vocês podem levar para vocês de que compostos aromáticos são compostos de cadeia fechada, né? Com ligações duplas conjugadas. Aqui existem outros exemplos de compostos aromáticos, tá? Aqui, ó, tem dois ciclos, né, unidos, tem um nitrogênio ali como tornando essa cadeia aqui heterogênea, né? Ele também se classifica como como aromático, né? Desculpa, não é hidrocarboneto, porque tem um nitrogênio, mas como um composto aromático. Mas eu quero que vocês observem que, por exemplo, aqui na molécula de glicose, ó, a molécula de glicose ela tem um ciclo de 6, né? Mas ela não tem as ligações duplas conjugadas aqui. Então, ele não é aromático, tá bom? Enfim, a gente poderia aprofundar bastante, porque a aromaticidade, ela não é apenas dada em função disso do que eu acabei de falar, né? Mas como a gente não vai aprofundar nesse assunto, esse é o suficiente que eu gostaria de passar para vocês. E daí existem os HPA. Se vocês digitarem no Google HPA, vocês vão ver que são compostos extremamente polêmicos, né? O que significa essa sigla? Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Então, todos esses exemplos que estão aqui são HPAs, tá? Todos eles policíclicos, então é mais de um ciclo, olha só, 2 ciclos, 4 ciclos, né? Todos eles. E por que eles são polêmicos? Na verdade, eles são compostos extremamente tóxicos, né? E existem algumas fontes para ele, que eu já vou falar algumas delas. Aqui nesse slide está mostrando o quanto de HPA é liberado na queima da gasolina quando comparado à queima do etanol. Né? Então, quando a gente vai observar qual a melhor opção para um combustível, por exemplo, né? A gente leva em consideração o preço, a gente leva em consideração, enfim, o seu impacto ambiental, né? De diferentes formas, né? Então, aqui, esse gráfico representa isso. Então, o HPA, ele é um produto da queima de alguns combustíveis. E, principalmente, o que vocês encontram numa pesquisa rápida na internet é a presença dos HPAs em alimentos que são defumados ou assados, tá bom? Então, é bem comum. Também na queima do cigarro, algumas atividades industriais também, dependendo, também formam, tá bom? Então, aqui tem... na verdade, aqui eu tô vendo que nesse slide eu coloquei especificamente sobre o benzopireno. Todos desses HPAs que foram apresentados aqui, é o benzopireno que tá aqui, ele, ó. É o principal encontrado nesses alimentos, tá? E qual que é o problema, qual que é a questão dele, né? Por que ele é tão tóxico? Porque ele é um composto totalmente plano,
se você vai observar, né, lembrar de aulas anteriores. Então, todos os carbonos aqui, né, são carbonos sp2, né, com geometria trigonal plana, ou seja, todo ele é plano. Então, ele é como se fosse uma folhinha, assim, né, um papel, digamos, né? E, por esse motivo, ele tem essa capacidade de se encaixar entre as bases nitrogenadas do DNA. Então, as bases nitrogenadas do DNA, que é uma parte do DNA, né, tá voltada aqui para dentro, ele consegue se encaixar certinho ali. A gente chama isso de intercalação. Ele intercala entre as bases do DNA. Tá? E é muito interessante que essa intercalação, que faz com que esse composto esse grupo de compostos seja tóxico, né, e cause o câncer, não só esse grupo de compostos, existem vários compostos que são potencial cancerígenos, né, que é por essa capacidade, né, de intercalação no DNA. Mas também a pesquisa científica na busca do que a gente chama de antitumorais, que são compostos que buscam a cura do câncer, né? Muitos também se inspiram nesse mesmo princípio. Precisam de compostos porque qual que é a intenção, muitas vezes, né? Uma das linhas de raciocínio, né? O câncer é a multiplicação da célula em que já apresentou uma mutação, né? Então, a partir do momento que um HPA intercala no DNA, ele começa a ser multiplicado de forma distinta da sua original, né? Uma mutação genética, né? Então, agora a intenção é fazer com que mude novamente para que aquele DNA já modificado não permaneça se multiplicando, tá? Aqui é um exemplo de um medicamento, olha só. Ele é um medicamento antisséptico, usado contra um determinado tipo de bactérias, né? E ele também apresenta essa estrutura. Por que eu estou falando isso? Para a gente não olhar a partir de uma estrutura e já conseguir, né, e já ter a capacidade de dizer isso faz bem, isso faz mal, depende qual é a tua finalidade, de que forma isso vai ser administrado, né? Qual a intenção. Bom, com relação aos aromáticos, só para que vocês saibam, né, esse nome ele foi dado inicialmente, nem tinha-se muito conhecimento sobre a estrutura, né? Mas foi dado em função da sua característica de aroma, né? Ou odor. Então, a partir disso, foi chamado com esse termo, né? De aromáticos, porque eles tinham odores fortes, característicos. E daí, de fato, olha só que tem alguns exemplos de compostos aromáticos, ó. Aromáticos, todos eles, né? Então, esse aqui é um extrato de erva doce, tem aquele cheirinho de erva doce, de eugenol, vanilina, eugenol tem bastante no cravo, canela, tá? Todos eles apresentam essa aromaticidade, tá? Mas mais pra frente eles observaram que nem todos os compostos aromáticos apresentam aromáticos no sentido de cheiro mesmo, né, que tem aroma, apresentam essa aromaticidade, certo? E o contrário também não. Nem todos os compostos que apresentam aromaticidade têm aromas fortes. Então, no fim, esse nome, se fosse dado depois que o estudo tivesse se aprofundado, muito provavelmente não seria esse termo, né, que hoje em dia traz uma confusão, né? Mas é só para estar falando para vocês. Então, eu vou finalizar a aula de hoje, tá? Para que a gente possa, então, dar continuidade, antes de estudar as próximas funções orgânicas, à nomenclatura dos hidrocarbonetos, que vai servir também como base para o estudo da nomenclatura de todas as outras funções orgânicas.